Bom, essas foram as declarações do Derrite ontem, antes da alteração que ele fez, que deixou a Polícia Federal muito incomodada, né? Inclusive, depois, Derrite conversou por telefone com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que intermediou essa conversa, e Mota reafirmou que a Polícia Federal continuará responsável pelas investigações de crimes cometidos pelo crime organizado. Isso aí foi o que o Mota disse, né? O Hugo Mota e a ministra Gleisi Hoffmann devem se reunir hoje para tentar chegar a um acordo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, responsável por apresentar o PL, também deve participar dessas conversas. Na nossa página do UOL, tem uma reportagem da Dani Lima, que traz as informações relacionadas à Polícia Federal. O diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse para Dani Lima que não vai aceitar ingerências na instituição, reforçando, né, essa nota oficial que foi divulgada pela Polícia Federal. Disse ele, abre aspas, enquanto dirigente máximo do órgão, não vou aceitar nenhuma diminuição de competência ou restrição de atuação. Um delegado da corporação, ouvido em reserva, disse que não tem memória de um ataque frontal tão grave às atribuições da Polícia Federal como este. Foi o que disse aí um delegado ouvido por Dani Lima. Bom, a gente convidou a participar conosco aqui do nosso All News, ele que combate o crime organizado em São Paulo já há bastante tempo, como promotor, né? E que já fez atuações aí com várias entidades como a Polícia Federal, Polícia Civil, entre outras. Estou falando do promotor Lincoln Gakia, que já está conosco ao vivo. Olá, promotor. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, bom dia. É um prazer falar com vocês. Bom, depois dessa alteração, melhorou já o texto de Derrite ou ainda continua sendo um retrocesso no combate ao crime organizado, como o senhor já tinha dito? Olha, na verdade, eu acho que o que faltou aí, tanto ao PL do governo quanto ao texto substitutivo do Derrite, foi submeter esses projetos a um debate, né? Um debate da sociedade, um debate dos especialistas, para que depois fosse submetido à votação, né? Acho que esse é um primeiro tema, porque aí há necessidade de fazer correções num relatório que me parece já estava pronto, né? Na sexta-feira, porque o Derrite foi nomeado relator desse projeto, né? do PL do governo, e algumas horas depois ele já apresentou o seu relatório, o seu voto com o texto substitutivo. Veja, as correções que foram feitas ontem à noite, acho que é em torno de 10 horas da noite, algumas delas são bastante importantes, né? Eu soube que ele atendeu um pedido do Ministério Público ontem e reincluiu um capítulo que dispõe sobre a ação civil de perdimento de bens. Essa já foi uma contribuição do MP para o projeto, foi entregue ao ministro da Justiça e acabou sendo suprimido do texto que foi mandado para o Congresso. Então, isso já foi o avanço, porém, ainda tem questões aí bastante polêmicas, né? A própria atuação do Ministério Público aqui, mesmo depois das correções, ela não ficou bem clara quando se trata aí de organizações criminosas equiparadas ao terrorismo, que ele coloca no artigo 2º-A, né, do texto substitutivo da lei de terrorismo. Ele diz o seguinte, né, que a competência será para investigar da Polícia Civil com o controle externo do Ministério Público. Mas veja, o controle externo do Ministério Público não é investigação, é uma fiscalização da investigação. E isso o Ministério Público já o faz de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, já é atribuição nossa, não precisaria estar explícito numa lei infraconstitucional, né? Eu acho que poderia ter colocado ali, nesse dispositivo, para acabar com essa polêmica, que a atribuição para investigar esses crimes de organização criminosa que ele está equiparando ao terrorista seria das polícias civis, né, judiciárias, federal ou estaduais, e dos ministérios públicos, né, de maneira concorrente. Não teria nenhum outro tipo de problema com relação a quem pode e quem não pode investigar. Aliás, eu faço uma observação.
No texto, no projeto de lei do governo, também havia um problema, porque aí a exclusividade quase que total da investigação de facções que fossem interestaduais, transnacionais e cujos atos tivessem repercussão nacional exclusiva da Polícia Federal. Também não o ideal, né, que isso ocorra. A gente precisa ter integração e coordenação, participação cooperativa entre as forças federais, estaduais e o Ministério Público.